minha Paraíba, muito boa tarde. Estamos ao vivo, começando aí mais um Rede Verdade para você que está sempre ligado, acompanhando aqui a nossa programação. Quarta-feira de fogo hoje, aqui em João Pessoa, quente no debate das eleições e da política de 2024 aqui na capital. Teve uma coletiva entre os candidatos da oposição em João Pessoa, um fato inédito das eleições aqui da capital. Todos os candidatos da oposição se juntaram numa coletiva para ir alegar e pedir tropas federais na capital, alegando, segundo eles, a ação de facções criminosas impedindo a movimentação desses candidatos, pedindo votos nas eleições aqui de João Pessoa. A gente vai conversar também hoje sobre esse tema, inclusive com o secretário de Gestão Governamental e Articulação Política da Prefeitura de João Pessoa, Diego Tavares, ele que é suplente, senador da República, inclusive, entre outros temas aqui para a gente debater. Mas vamos começar para a gente já compreender o fato principal desta quarta-feira na política. Tem também informação lá de Cajazeiras, mudança de nome aí de candidato lá em Cajazeiras. Vamos começar sabendo como é que foi essa coletiva de hoje pela manhã. Rui Carneiro, Marcelo Queiroga e Luciano Cartacho, os três, numa mesma mesa, em pleno primeiro turno, se juntaram aí para fazer um discurso e um debate unificado em relação à eleição em 2024. Nossa equipe esteve lá e acompanhou. A motivação é eleições limpas, eleições transparentes. Esse é o objetivo central desse ato que está sendo feito aqui, porque nós entendemos que o eleitor ele tem um livre arbítrio de escolher em quem ele vai votar, de participar do processo eleitoral da maneira como ele entender, participando de eventos, fazendo reuniões no seu bairro, na sua comunidade, na sua casa. E o eleitor hoje, principalmente as comunidades de João Pessoa, estão intimidadas a participar desse processo por conta do avanço cada vez maior do crime organizado, de facções criminosas de João Pessoa durante o processo eleitoral. Nós estamos fazendo um chamamento aqui para que o eleitor de João Pessoa ele tenha essa autonomia e principalmente não só no processo eleitoral, que as pessoas que moram, que vivem nas comunidades têm o direito de ir e vir, de expressar suas opiniões e que a gente precisa combater esse crime organizado que está tomando conta das comunidades de João Pessoa, avançando no dia a dia das pessoas, intimidando as pessoas e controlando a vida de cada cidadão que mora nessas comunidades. Primeiro, a solicitação de tropas federais, não só para o período do pleito propriamente dito, mas desde já, porque as denúncias são muito graves de envolvimento do crime organizado, seja do tráfico de droga, seja de organizações criminosas com outros objetivos que tentam comprar votos. Nós queremos uma eleição que seja limpa, que seja transparente. Nós confiamos na Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral da Paraíba tem dado demonstrações ao longo do tempo de ter compromisso com a democracia e nós vamos levar esse pleito conjunto como prova da maturidade de nós que somos adversários, até de campos políticos, onde a discussão é muito acirrada, mas para mostrar que a discussão é uma discussão política e que acima de todos nós está a democracia. Estamos pedindo a abertura desse sigilo. As pessoas não podem ir cegas para as urnas. E é importante frisar que nós estamos aqui em nome das pessoas de bem de João Pessoa, que estão coagidas no seu direito mais democrático, que é poder sinalizar o apoio a algum candidato, trabalhar, fazer uma reunião. E as pessoas estão ameaçadas. Isso nunca se viu isso em João Pessoa. Isso fez com que os três candidatos, mesmo concorrentes, se unissem para defender a cidade. Porque acima de uma eleição, a eleição vai acabar. A cidade continua, a vida das pessoas continua. Então nós estamos aqui juntos representando essas pessoas. Como aconteceu comigo, que cheguei no Cristo e as pessoas estavam ali nas suas casas ali assistindo a cena acuadas. Tá aí, e o fato fica mais surpreendente ainda e inédito, porque acabou juntando ali na mesma mesa, né? Vocês viram ali o candidato Marcelo Queiroga, que é do PL, de Bolsonaro, da direita, e no outro lado o candidato Luciano Cartacho, que é do PT, de Lula, da esquerda,
tudo no mesmo ali, na mesma mesa e, curiosamente ou não, o deputado Rui Carneiro, né, do Podemos, ali no centro, no meio, no centrão ali dessa composição da coletiva de hoje. Bom, o prefeito Cícero Lucena, horas depois dessa coletiva, o prefeito Cícero Lucena se pronunciou por meio de uma nota oficial, onde ele alegou que a autonomia dessa condução das eleições cabe ao Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. Cícero também lamentou o fato de que essa fala dos candidatos de oposição mancha a imagem da cidade de João Pessoa e ele naturalmente ali colocou para que o TRE, o próprio Tribunal Regional Eleitoral, fique ali com a autonomia que tem para poder conduzir o pleito e as eleições aqui na capital. Secretário Diego Tavares, da pasta de Gestão Governamental e Articulação Política, muito boa tarde. Obrigado pela sua presença aqui no Rede Verdade. Daqui a pouco a gente passa a agenda dos candidatos. Essa agenda de manhã foi a mais quente aí do movimento. Muito boa tarde, obrigado pela sua presença aqui no Rede Verdade. O que é que você achou dessa coletiva aí desses candidatos da oposição? Boa tarde. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos os telespectadores, a todos que fazem o Rede Verdade. TV Arapuã, um prazer muito grande estar aqui. Luiz, comprovou que há 15, 20 dias atrás, inclusive em um dos debates que aconteceu com a cidade de João Pessoa, onde foi visto que existe um acordo formado entre as candidaturas, um acordo que você nota que é um acordo daquele que já foi prefeito da cidade, que teve a oportunidade de fazer e não fez e quer voltar a ser prefeito, um acordo daquele que pela terceira vez tenta ser prefeito de João Pessoa, 2 vezes João Pessoa já disse não, o outro também que era ministro da Saúde, perdeu o emprego e agora quer o emprego de prefeito de João Pessoa. Então esse acordo está nítido nos debates que eles vêm se comunicando, eles vêm se falando, que não tem ideologia, se é de Lula, se é de Bolsonaro, se é de direita ou de esquerda, e sim uma junção para garantir um emprego de prefeito da cidade de João Pessoa. Então hoje comprova isso, essa união, que querem denegrir a imagem do prefeito Cícero. O prefeito Cícero tem uma vida pública dedicada a ajudar as pessoas. Não é à toa que já foi prefeito, já foi senador, já foi governador, já deixou a vida pública e retorna à prefeitura pelos braços do povo de João Pessoa, pelo seu caráter, pela forma de lidar com as pessoas, de fazer o bem, e agora ele se junta para isso. Lamento também algumas posturas, porque as pessoas confundem. Uma coisa é o candidato, outra coisa é você pautar o Tribunal Regional Eleitoral de como ele conduzir as eleições. Querer ensinar ao Tribunal Regional Eleitoral, e aí respeito aos desembargadores, aos juízes, aos fiscais, de como eles devem conduzir, se há necessidade de segurança ou se não há. E eu gero até uma dúvida, porque é o seguinte, ou eles aparecem de 4 em 4 anos, e ao aparecer vê determinadas situações que não tem, ou inventa factoides para criar um fato para poder aparecer na política. E mais do que isso, é você ter hoje, nesse momento, que toda essa ação que eles criam, todo esse factoide, todo esse processo que se cria, denegrir a imagem da cidade de João Pessoa. Eu recebi hoje algumas ligações de alguns colegas empresários, donos de hotéis, de restaurantes, e o que João Pessoa vem crescendo cada vez mais, gerando cada vez mais empregos. João Pessoa vem com recordes de empregos. Estou falando que em 2001 foram mais de 6 mil empregos, em 2022 foram mais de 8 mil. O ano passado, mais de 10 mil empregos foram gerados na cidade, graças ao investimento que se faz no turismo, no desenvolvimento da nossa cidade. Hoje também respeito às comunidades. Quando eu vejo um determinado candidato dizer que João Pessoa está à moradia de traficante e não daquelas pessoas que visitam a cidade, que conhecem as nossas praias, que conhecem a nossa cidade, que é a realidade. Eu hoje ando pela cidade de João Pessoa, pessoas que dizem, eu me aposentei e agora eu vim morar na cidade de João Pessoa pela qualidade de vida, pela sua infraestrutura, pelo desenvolvimento que a cidade tem. Para você ter uma ideia, João Pessoa foi a capital proporcionalmente que mais cresceu no país, diferentes de cidades vizinhas, como Recife, como Natal, que diminuíram a população, João Pessoa aumentou a população. Então é lamentável isso, eu falo como cidadão que ama João Pessoa, que adora essa cidade, mas que infelizmente alguns políticos que para chegarem ao poder ou ao cargo de prefeito ou ao emprego de prefeito,
acabam valendo qualquer cenário. Eu só tenho a lamentar atitudes como essa. Agora, secretário, os candidatos de oposição, eles fazem insinuações, quer dizer, insinuações não, para além das insinuações, eles também fazem acusações diretas da relação, do suposto envolvimento de que a prefeitura estaria por trás de tudo isso. O prefeito Cícero Lucena estaria por trás de tudo isso. Que elementos vocês têm para rebater essa insinuação ou acusação direta por parte dos candidatos que se baseiam aí em elementos de operações de Polícia Federal para fazer essa acusação ao prefeito Cícero Lucena? E, além desses elementos que vocês têm para rebater isso, lhe pergunto, eles pediram também a quebra do tal sigilo de uma dessas operações, se o prefeito Cícero Lucena teria algum problema em também assinar e querer transparência numa apuração como essa. Você tem uma ideia, Luiz? O prefeito age com tanta transparência que, ao assumir a prefeitura de João Pessoa, publicou um decreto que qualquer servidor, para entrar, tem que apresentar as suas certidões negativas. E assim é feito. Para virar servidor público. Para virar servidor público, ele tem que apresentar para poder ser nomeado, para poder ser contratado. Foi o prefeito Cícero que implementou isso na prefeitura de João Pessoa. Agora, não dá para o contingente de servidores que se tem no poder público, e aí eu falo das 3 esferas. Você vem me dizer que na prefeitura de João Pessoa, no governo do estado, quer dizer que o presidente Lula sabe quem é todos os servidores do governo federal? Um outro pode acontecer um deslize, um outro pode acontecer como acontece fatos de uma agressão a uma mulher, como uma questão no dia a dia. Aí, ao tomar conhecimento, nós tomamos as medidas. Agora, de fato, nesse momento agora eleitoral, se aproveitar de uma situação pontual para poder fazer factoide político, aí a gente não pode concordar com isso. O prefeito tem utilizado, sim, o seu tempo, em vez de estar respondendo A, B ou C, que muitas vezes é uma estratégia de campanha, de poder responder para poder polemizar e gerar algum tipo de mídia ou de audiência nesse sentido para alguns candidatos, o prefeito tem trabalhado, esforçado pela cidade de João Pessoa. Você atribui esse movimento aí à questão mais de tentar mexer até em números de pesquisa do ponto de vista do desempenho eleitoral de cada um, é isso? Eu acho que sim. Essa é a minha opinião. Eu entendo que eles estão querendo aparecer, tá certo? E, de fato, se acontecer, o prefeito hoje, inclusive, colocou à disposição tanto da Guarda Municipal, se houver necessidade, para poder ajudar, como também publicou agora recentemente que no dia da eleição, como fez em 2022, há 2 anos atrás, agora também oferecendo ao Tribunal Regional Eleitoral que, se quiser, os ônibus da cidade será de forma gratuita para as pessoas poderem votar sem a necessidade ou interferência de político A, B ou C. Então, é dessa maneira que o prefeito tem trabalhado, é dessa maneira que o prefeito tem agido, tem sido dessa maneira que a gente tem colocado em prática as ações. E aí levar essas ações para o bem da população, na forma da transparência. Existe uma transparência maior, Luiz, do que hoje você, ao acessar o site da prefeitura, colocar o nome da sua rua e saber se sua rua já tem a ordem de serviço para ser calçado, em saber se está em projeto ou se está sendo licitada a sua rua, sem precisar pedir A, B ou C. Existe um compromisso maior do prefeito de ter calçado 800 ruas na cidade de João Pessoa, está em processo de 1.500 ruas e, mais do que isso, nesse momento, prometer que irá calçar toda João Pessoa. É dessa forma que a gente trabalha. Agora, se a gente for, me permita, Luiz, a tirar o nosso foco, a desviar o nosso foco das nossas ações, aí a população de João Pessoa não irá entender. E o maior reflexo disso, eu costumo dizer, que eleição é resultado de um trabalho. É resultado de quem trabalhou. E nesse momento está sendo avaliado os 4 anos ou 3 anos e meio da gestão do prefeito Cícero, está sendo avaliado o mandato de um deputado federal, o mandato de um deputado estadual e a ação de um ministro, do ex-ministro da Saúde. Agora, secretário, se vocês consideram graves as acusações feitas pelos candidatos da oposição, a legislação eleitoral, durante o processo eleitoral, ela tem tentado combater fake news e tentado proibir e vedar propaganda negativa contra candidatos. Vocês vão acionar a Justiça Eleitoral contra as falas desses candidatos da oposição para concretizar o que vocês consideram como absurdas essas falas? Isso já vem acontecendo. Só basta ver que todas as ações que a coligação hoje, liderada pelo prefeito Cícero, pelo prefeito Léo, tem entrado no TRE pedindo direito de resposta, todas foram concedidas. São várias inserções que já estão tirando dos outros candidatos. Inclusive. São casos de fake news, são casos de denigrir a imagem. Vocês vão levar essa coletiva específica para
A Justiça Eleitoral? Qualquer que denigre a imagem do prefeito Cícero ou que tenha fake news, nós iremos pedir na Justiça e por isso que o prefeito Cícero tem ganho todas as ações, porque de forma respeitosa nós estamos no momento da democracia, onde nós queríamos que a população analisasse quem fez mais, que a população analisasse quais são as melhores propostas e não ficar nessa discussão, porque eu podia aqui dizer vários pontos negativos dos adversários. Existem vários pela sua história. Tem um que se diz como novo, faz 30 anos que faz política. Tem outros que já teve a oportunidade de fazer e não fez. Então, tem outros que já foi ministro e me diga qual foi a ação concreta que a gente tem, qual a obra que a gente tem realizada na cidade de João Pessoa. Mas aqui não cabe a isso. O que a gente cabe no momento é justamente de que a gente possa apresentar o desenvolvimento da cidade. Porque na hora que eu vou falar de A, B ou C, eu não posso falar da cidade de João Pessoa. Hoje a gente recebe manifestações das comunidades e aí eu falo aqui porque uma das minhas funções é atender associações, atender lideranças comunitárias e as pessoas de respeito. Muitos do que falam é porque estão muitas vezes tentando entrar na comunidade agora. Vou citar outro exemplo. Como é que um determinado candidato, que foi prefeito dessa cidade, vai entrar dentro de uma comunidade onde o prefeito Cícero calçou só na região 70 ruas, onde o prefeito fez um UBS nova, essa UBS totalmente zerinho em folha, como chama na linguagem popular, com essa UBS inclusive com pediatra, essa UBS vai ter psicólogo, vai ter psiquiatra, enfim, toda uma ação reestruturada melhor para poder fazer. Está reformando uma escola lá que não tinha estrutura de receber uma sala make, não tem estrutura de receber uma sala Google. Como é que um determinado candidato vai entrar dentro de uma comunidade, tá certo? Onde na escola lá, a criança com autismo tinha que voltar para casa porque não tinha um cuidador dentro da sala de Você aula. está dizendo que a negativa e a eventual rejeição é por outras razões, e não por questão de Aí é muito impedimento fácil de tráfego. eu chegar a dizer aqui que tem interferência de A, B ou C se a própria população não quer que o candidato entre lá. Pelo amor de Deus. Vocês estão pensando que vão ganhar no primeiro turno mesmo ou não, secretário? Não, Segura um não. pouquinho essa resposta. Vamos rapidinho para o intervalo comercial. Um minutinho só e a gente volta aqui no Rede Verdade.